Olá e bom dia a você que nos acompanha aqui no nosso podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, notícias comentadas com o André Bontempo, dando uma zanzada, uma zapeada em várias coisas que aconteceram ou até mesmo estão acontecendo nas últimas horas, nos últimos dias, nesta semana, e alguns assuntos aqui que precisamos dar aquela tratada básica, né? Bom, o Twitter, a rede aí de troca de mensagens, eu particularmente não considero exatamente uma rede social, acho que tem algumas sutis diferenças, embora assim ela já seja tratada, foi comprada pelo Elon Musk, o bilionário, agora trilionário, assim considerado, e curiosamente já vemos alguns efeitos disso, como por exemplo no Brasil, onde inclusive vários perfis fakes, vários robôs, vários bots, como eles também chamam mais especificamente, foram criados em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e, claro, bolsonaristas e políticos bolsonaristas de uma forma geral, que literalmente da noite para o dia passaram a ter algo em torno de milhares, dezenas de milhares de seguidores. A princípio, o que era uma desconfiança, através de investigações e pesquisas, foi se tornando realmente uma conclusão, até mesmo um tanto que óbvia. Afinal de contas, perceberam realmente a questão da criação desses robôs para estarem então seguindo e obviamente falando no bom português, bajulando a campanha e as candidaturas bolsonaristas. Não estamos dizendo que outros não façam isso, não estamos dizendo que outras campanhas não apelem para esse tipo de comportamento, para esse tipo de atitude, mas o que ficou bastante visível até para o próprio Twitter e pessoas que investigam, pesquisam essa área foi esse fato com relação às pessoas, aos indivíduos fortemente ligados, vinculados com o chamado bolsonarismo. E Elon Musk, um trilionário, né, que a gente vê aí desde pessoas da extrema direita até mesmo da direita, em especial da direita liberal, elogiarem, idolatrarem, pode-se assim dizer, como um exemplo de algo, de alguém que o capitalismo ajudou a chegar lá. Ora, você também poderia ter chegado lá se os seus pais, se a sua família fosse dona de uma mina de pedras preciosas, né? Consta que eram esmeraldas, mas não parece que não era só isso, né? Haviam também outras pedras preciosas. Mas que quer que seja, do momento que você já vinha de uma família rica e de uma família que explorava em especial a natureza e a população africana para o seu próprio enriquecimento, ele apenas juntou isso com, obviamente, um mínimo de conhecimento e competência para, consequentemente, dentro das regras normais do capitalismo, de exploração do homem pelo homem, fazer com que a sua dinheirama multiplicasse até chegar nos níveis que estamos vendo hoje. Esse é o atual novo dono proprietário do Twitter. E claro, agora ele manda e agora ele não tem inclusive as suas mensagens censuradas, como aconteceu inclusive momentos diversos aí de polêmicas com relação à conta. O que o Twitter censurou ou deixou de censurar, eu não vou entrar aqui no mérito da questão, não só com relação ao Elon Musk, mas também
vários outros casos, mas nada como você ser o dono da própria rede, né? Nada como você ser o dono do próprio meio de comunicação para fazer valer as suas leis, as suas regras, né? E, claro, fala-se em liberdade de expressão, mas se a liberdade de expressão do outro te desagrada, então a gente dá aquele jeitinho, né, de cortar. Ainda sobre a questão do Twitter, do Elon Musk, já passando aí para outros assuntos, no próprio Twitter e depois acompanhando em mais redes sociais, a gente tem visto como está a dinâmica eleitoral, a dinâmica política, e agora o Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, falando que as Forças Armadas, os militares em geral, com o apoio ou em apoio a Jair Bolsonaro, pretendem um golpe, pretendem uma intervenção que impeça o processo normal eleitoral e garanta a reeleição, a manutenção de Jair Bolsonaro no poder. Ora, tantos problemas, tanto descrédito nas instituições e tantas falhas, pode-se dizer até de uma certa forma que morais, foram basicamente culpa desse próprio STF, que o próprio Barroso já presidiu e que agora estamos, assim como também no caso da Justiça Eleitoral, né, do Supremo Tribunal Eleitoral, que também estamos vendo, aliás, do Tribunal Superior Eleitoral, que também estamos vendo questões assim absurdas, e agora fica essa briga de poderes, essa briga de instituições, que na verdade só complica o jogo, só dificulta mais ainda o jogo, como no caso do Daniel Silveira, que foi julgado pelo STF, liberado em algumas condições com o indulto do presidente Jair Bolsonaro do Executivo, e agora o próprio STF, o próprio Judiciário, julga se o que o Executivo fez foi correto ou não. Então fica esse balaio de gato, fica esse empurra-empurra, e fica esse um revisando o outro, que revisa o outro, que puxa, que vai, que volta, e o Legislativo ali vendo quem que está com a razão, vendo como sair dessa briga, vendo como sair dessa peleja e, claro, em suma, pela maioria, tentando prevalecer aquilo que é da vontade do executivo, mas também sem ficar muito indisposto com o judiciário, que é quem vai julgar muitas das suas atitudes, inclusive do ponto de vista penal, punir esses mesmos membros do legislativo. Ou seja, é uma bagunça. E continuando a questão eleitoral, eu particularmente, não estou dizendo que o ministro Barroso esteja de todo errado, mas ao ver a participação do STF durante o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e várias atitudes que eles têm tomado até então, inclusive confusão entre os poderes quando o STF busca criar e votar as leis, ao invés de apenas analisar juridicamente o que é devidamente a sua função, a gente volta à velha questão que eu venho trazendo até então, de que esse jogo e esse conflito entre as instituições está sendo nada mais, nada menos do que uma bagunça. Mas vamos lá. Sobre as eleições, também podemos pegar aí um pequeno aprendizado do que está acontecendo na França. A realidade, segundo pesquisa, segundo o que a gente tem visto, aponta que o Brasil, críticas à parte,
a eleição, a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e tudo que ela tem representado, mas apesar de tudo, gostemos ou não das terminologias, a esquerda ainda tem representação no Brasil. Na França, pode-se dizer que ela praticamente morreu. Tivemos aí uma candidatura, posso até parabenizar, da chamada extrema-esquerda francesa. Eu não gosto muito desses termos no que se refere à França, né? Mas tudo bem, ele é apontado aí pela imprensa internacional como sendo um candidato de extrema-esquerda, mas que mesmo assim ficou em terceiro lugar ali no concreto das eleições. A centro-esquerda, a esquerda moderada, seja lá que nome vocês queiram dar, o PT da França, ele acabou levando aí uma verdadeira chapuletada, não agradou o eleitorado, vem sofrendo muitas perdas, vem sofrendo um processo de desgaste, podemos assim dizer, já observando aí desde as últimas eleições na França, e basicamente ficou aí num lugar desprezível. Consequentemente, tivemos aí em melhor plano e indo para o segundo turno a direita liberal e a extrema direita com ares fascistoides da França, o que torna aí a situação tanto quanto complicada se analisarmos que, em paralelo com a realidade brasileira, é como se os franceses tivessem que escolher entre o João Dória deles e o Jair Bolsonaro deles. Ora, olhando por essa ótica, na França não tinha muita saída. Seria a mesma realidade aqui do Brasil, caso o cenário semelhante assim se apresentasse. Por isso que acho que a esquerda, não só brasileira, como a esquerda mundial, precisava fortemente fazer uma autocrítica, fazer uma reajustagem e, claro, entender um pouco melhor o mundo à sua volta. E, evidentemente, voltar a ser a verdadeira representação das lutas sociais, das lutas de classe, das lutas operárias, porque afinal de contas, assim como estamos vendo em outros países, e a França acho que é um grande modelo para isso, vide toda a história desse país, estamos percebendo aí o quanto esse processo está sendo delicado em nível mundial. Apesar dos questionamentos com relação à política, em especial a política econômica do Partido dos Trabalhadores, ele ainda é categorizado como um partido de esquerda e está relativamente bem apresentado no cenário eleitoral brasileiro. Porém, se a coisa continuar muito delicada, eu não vejo o que é que pode impedir de futuramente termos uma eleição Dória contra Bolsonaro, assim como a França teve Macron versus Le Pen, ou podemos de repente até dizer que, apesar da figura de Luiz Inácio Lula da Silva disputando a presidência, nós temos aí um vice-presidente no campo do petismo que nunca teve nenhuma representação, nenhuma afeição, nenhum paralelo com o PT, que é o candidato Geraldo Alckmin a vice-presidente na chapa de Lula. Coisas esquisitas estão acontecendo aí na política e que muitos companheiros, inclusive, estão precisando de muita água para poder engolir. Ainda sobre o Lula, é claro que fica aqui esse apelo, principalmente à sua base, à sua militância, aqueles que não estão no centro das discussões, no centro
das decisões, né, das definições da política e da estratégia petista, mas que ainda acreditam no caráter de classe, no caráter de esquerda, no caráter social do Partido dos Trabalhadores, principalmente como alguém que vai acabar com as mazelas que o capitalismo e que as políticas favoráveis ao capitalismo vem provocando no Brasil, mas nós já vemos que essa realidade tem se tornado cada vez mais complicada. Nós entendemos, e várias notícias, declarações do próprio presidente e da sua equipe, estamos vendo aí que as reformas capitalistas dos governos Temer e Bolsonaro não serão anuladas, não deverão ter os seus principais pontos nevrálgicos anulados. Então, Lula assumiria a presidência num momento econômico diferente, num momento econômico em que grande parcela, inclusive da burguesia e do grande empresariado, apostam na candidatura dele até como retomada econômica, significando uma retomada dos seus lucros e da exploração do trabalho e uma forma de conter os avanços e as rebeliões sociais. Nós acabamos vendo, na verdade, uma situação delicada e que tira uma certa esperança de convulsão social que possa, independente das eleições ou não, mas mostrar o que é que a população realmente está precisando, querendo, e trazer essa ira como forma até mesmo de discutir o processo político e a situação econômica, social que nós estamos passando nos últimos anos. Lembrando que eu digo isso já não só massacrando aí o Bolsonaro, mas pegando os nossos últimos presidentes de Dilma Rousseff para cá. Ora, a questão que fica complicada é a gente entender o que o lulopetismo representa nesse momento nevrálgico para o país. E claro, a gente faz aqui cobranças, pode-se dizer que exigências, para que o PT abrace mais as lutas sociais, as greves, as manifestações ao redor do país e não fique apenas a mera preocupação eleitoreira, aí já não é nem eleitoral, mas sim eleitoreira, de ganhar a eleição por ganhar e de ter o poder pelo poder, sem fazer nada concreto com relação às demandas populares e às demandas da classe trabalhadora. Infelizmente, a gente tem visto que o discurso para um é outro e o discurso para outras classes, para outras entidades é um. Isso fica bastante visível acompanhando o dia a dia, não só do candidato, do pré-candidato Lula, mas também de outros pré-candidatos e políticos de uma forma geral que o apoiam. E dessa vez, vendo o Flávio Dino falar, o Lula só não deve ganhar a eleição, a campanha só não deve ser efetivamente vitoriosa se forem cometidos muitos erros. Ora, eu me pergunto que erros seriam esses, né? A aliança com Geraldo Alckmin, entre outros grupos, por exemplo, a mim já parece um forte erro. Porém, evidentemente, Flávio Dino não pode nem questionar isso como sendo um erro, já que o próprio ex-comunista do Brasil, Flávio Dino, está hoje no Partido Socialista Brasileiro, correligionado com o Geraldo Alckmin, como alguns petistas e apoiadores do PT têm, inclusive, brincado, o companheiro Tcheraldo, né? O Tcheraldo Alckmin.
As questões estão complicadas, esse é um assunto que dá muita peleja e, claro, nos nossos programas, nos nossos debates, você pode acompanhar aí ao longo da semana e também das próximas, temos muitos assuntos assim relativos. Vejam as entrevistas do Guilherme, vejam as minhas entrevistas, né? Coloquei aí. Temos entrevista com um pré-candidato a federal pelo PT aqui da região, também a federal pelo PSTU aqui da região. Vejam como são os discursos e, claro, estaremos também conversando com outros analistas, pessoas independentes aí dos partidos oficializados, dos partidos legalizados, para também tentarmos abstrair alguma ideia, alguma noção de tudo isso que tem acontecido. E encerrando aqui o nosso Notícias Comentadas com a passagem do fake news, a pega na mentira, para falar aqui sobre fake news. Aqui no caso não se refere a exatamente fake news, mas eu queria abordar o oportunismo da extrema-direita que está fazendo principalmente nessa semana, pelo que eu tenho acompanhado no celular e nas redes sociais. Eu não vou dizer infiltrado, porque não chega a ser exatamente isso. Eu entrei realmente em vários grupos, principalmente grupos que discutem a política municipal, questões regionais, ou pelo menos deveriam assim o fazer, mas até pela maioria das pessoas que estão nesses grupos, eles viraram verdadeiras redes bolsonaristas, redes de apoio ao presidente Bolsonaro e políticos que evidentemente o apoiam e estarão com ele nas eleições. E vejo, por exemplo, forte apelo à campanha e à pré-campanha do pré-candidato Tarcísio de Freitas, né? Só um adendo, esse negócio de pré-campanha, pré-candidato é um saco, mas só um adendo. Voltando aqui então à nossa questão, e acompanhando evidentemente esses grupos, tenho visto aí o que é bastante curioso, várias críticas, inclusive críticas com relação à corrupção no governo, nos governos de Geraldo Alckmin, na gestão de Geraldo Alckmin, a diversas acusações. Pasmem, inclusive com relação a atentar contra os direitos humanos, a questão do Pinheirinho aqui em São José dos Campos, entre outras, que a extrema-direita hoje busca e traz à tona para fazer a crítica e, evidentemente, o ataque à campanha do pré-candidato Lula do PT como um todo. E eu não estou dizendo que essas acusações que eles fazem ao Geraldo Alckmin não procedem. Pelo contrário, todas elas procedem. Isso que é o mais interessante. Só que agora que ele é o pré-candidato a vice na chapa do Lula, é que essa extrema-direita magicamente descobriu todos os podres e todas as falhas do pré-candidato e estão tentando fazer de tudo para levar à tona e promover o ataque para tentar desmoralizar de tudo que é forma a figura do pré-candidato. Inclusive a questão do chuchu, como era muito dito por alguns, estão também adotando para fazer margem a isso. Esse mesmo eleitorado que outrora foi responsável pelas eleições e reeleições de Geraldo Alckmin ao governo do estado de São Paulo e que com certeza em vários momentos votou nele para presidente do Brasil, agora estão nessa linha, estão nessa peleja de tentar desqualificar o máximo o nome de Geraldo Alckmin, não que ele realmente não tenha problemas aí na sua biografia política, mas
de forma extremamente oportunista. O que eu critico aqui não é nem uma questão de fake news, até porque não se tratam de fake news, o que eles estão dizendo contra Geraldo Alckmin, mas o grande problema que a gente está vendo é justamente uma questão de oportunismo político eleitoral, porque se tratam de pessoas que até, entre aspas, ontem não se importavam ou não ligavam para a quantidade de problemas que o Alckmin representava, e ao se aproximar do PT, de repente ele virou uma das piores pessoas do mundo na ótica dessa extrema-direita que vai buscar com todas as armas a guerra contra o que a esquerda ou a suposta esquerda tendem a representar. Repito, não se trata aqui de defender Geraldo Alckmin, mas se trata de observar como a direita e a extrema-direita, principalmente, estão se articulando para tentar mover sua artilharia e, claro, prejudicar a campanha petista de uma forma geral. De uma forma geral. Enfim, chega de piadinhas por hoje. Nosso Notícias Comentadas do dia 29 de abril de 2022. Ficamos aqui por aqui, então. Muito obrigado àqueles que nos acompanharam e meu carinhoso tchau!